Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 10 de junho de 2026, quarta-feira. Fora da Igreja Católica não há salvação? Mesmo que alguém não conheça a Igreja e não está inserido nela, pode se salvar pelos méritos de Cristo operados em sua Igreja. Mas o Concílio Vaticano II alerta para um perigo de não se buscar a verdade e de não se procurar a Igreja sacramento de salvação. Fora da Igreja não há salvação. Como deve entender-se esta afirmação tantas vezes repetidas pelos padres da Igreja? Pergunta o Catecismo da Igreja Católica no número 846, explicando que formulada de modo positivo significa que toda a salvação vem de Cristo, Cristo cabeça da Igreja que é seu corpo. O Santo Concílio ensina, apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, que esta Igreja peregrina na terra é necessária a salvação. De fato, só Cristo é mediador e caminho de salvação. Ora, ele torna-se presente no seu corpo, que é a Igreja. Ao afirmar-nos expressamente a necessidade da fé e do batismo, Cristo confirma-nos ao mesmo tempo a necessidade da própria Igreja, da qual os homens entram pela porta do batismo. É por isso que não se pode salvar aqueles que, não ignorando que Deus, por Jesus Cristo, fundou a Igreja Católica como necessária, se recusam a entrar nela ou nela perseverar. Esta afirmação não visa aqueles que, sem culpa de sua parte, ignoram Cristo e a sua Igreja. Com efeito, também podem conseguir a salvação eterna aqueles que, ignorando sem culpa o Evangelho de Cristo e a sua Igreja, no entanto, procuram Deus com um coração sincero e se esforçam sob o influxo da graça por cumprir a sua vontade conhecida através do que a consciência lhes dita. Muito embora Deus possa, por caminhos que só dele conhecidos, trazer a fé, sem a qual é impossível agradar a Deus, homens que sem culpa sua ignoram o Evangelho. A Igreja tem o dever e ao mesmo tempo o direito sagrado de evangelizar todos os homens. Depois de a Igreja como sacramento da unidade no mundo, nós devemos observar que fora da Igreja não há salvação. A Igreja, criada por vontade e atitude de Cristo, unida ao seu fundador, participa e atualiza a obra da redenção operada por ele na Páscoa. A intercessão da Igreja é a intercessão de Cristo, que alcança as últimas fronteiras do tempo e do espaço, de maneira que mesmo a salvação anônima, que continua a verificar-se, não se produz fora da Igreja. Um dos axiomas mais célebres da eclesiologia é extra ecclesia nulla salus. Fora da Igreja não há salvação. Essa afirmativa se pode encontrar em vários padres da Igreja e em diversos teólogos medievais, modernos e contemporâneos. O próprio magistério da Igreja já usou a expressão diversas vezes, em contextos variados. Essa frase deu muito o que falar e muito pano para manga. Dela parte uma visão eclesial, por vezes não tão acertada. É preciso perguntar como é que o Concílio Vaticano II abordou esse axioma, tentando descobrir como explicitar hoje tão célebre expressão. Na época da cristandade, entendia-se essa expressão fora da Igreja não há salvação com a necessidade de colocar todos dentro da barca de Pedro, dentro da Igreja, como tábua de salvação, sem a qual todos os demais que não estivessem nela iriam para o inferno, caso não estivessem inseridos na Igreja, sobretudo pelo sacramento do batismo. O número 14 da Constituição Conciliar Lumen Gentium explica por que é que o concílio afirma a necessidade da Igreja para a salvação, porque só Cristo presente no meio de nós e no seu corpo, que é a Igreja, é o mediador e a via da salvação, e também porque ele mesmo, ao inculcar expressamente a necessidade da fé do batismo, Marcos 16:16, João 3:5, confirmou a necessidade da Igreja, na qual os homens entram pelo batismo como por uma porta. Portanto, o motivo é Cristo, único mediador e via de salvação, presente no meio dos homens e da Igreja. O texto conciliar preferiu recorrer à indicação direta de Cristo no que respeita ao batismo e à fé, evocando os conhecidos textos de João 3:5 e Marcos 6:16, e só sucessivamente falou da Igreja, uma vez que o batismo abre as portas da Igreja,
confirma-se a necessidade desta para a salvação. Mesmo alguém que não conheça a igreja e não está inserido nela, pode se salvar pelos méritos de Cristo operados em sua igreja. Mas o concílio alerta para um perigo de não se buscar a verdade e de não se procurar a igreja sacramento da salvação. O primeiro parágrafo do número 14 da Lumen Gentium conclui que a afirmação de que não se podem salvar aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por meio de Cristo como necessária, não querem entrar ou permanecer nela. O texto retomava, em formulação hipotética, o ensinamento do Beato Pio IX, que condenava quem, reconhecendo que a Igreja Católica tinha sido fundada por Deus em Cristo como meio necessário, não entrasse nela ou nela se preservasse. Trata-se de um caso de não salus, retomado pela Lumen Gentium 14, onde afirma que o Cristo é o único mediador e a única via de salvação, e que ele estabeleceu a necessidade do batismo para a salvação. Esse sacramento é a porta que permite a entrada da igreja e na salvação. Portanto, a igreja é necessária para a salvação. O axioma parece passar a ser a salvação ligada diretamente ao batismo e, através dele, a igreja. O Catecismo da Igreja Católica dedica 3 parágrafos, 846, 847 e 848, para explicar essa expressão, destacando que ela é formulada de maneira positiva, significando que toda a salvação vem de Cristo cabeça, por meio da igreja, que é o seu corpo. O texto do Catecismo ainda recorda que a Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, para explicar que a Igreja peregrina na Terra é necessária a salvação e que Cristo, único mediador e caminho da salvação, confirmou a necessidade desta, na qual os homens entram pelo batismo. Ao citar o decreto conciliar Ad Gentes, o Catecismo salienta que aqueles que sem culpa ignoram o Evangelho de Cristo e a sua igreja, mas buscam a Deus com um coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, cumprir por obras a sua vontade, conhecida por meio do ditame da consciência, podem conseguir a salvação eterna. Por outro lado, o documento enfatiza que, mesmo assim, cabe à igreja o dever e também o direito sagrado de evangelizar todos os homens. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.
Deus do